Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu sou contadora de história, né? Então hoje eu vou começar contando uma história para vocês. Na verdade eu vou ler. Essa é uma história que aconteceu na China há muitos e muitos anos atrás. Havia numa aldeia um velho, muito pobre, mas até os reis o invejavam, pois ele tinha um lindo cavalo branco. Reis ofereciam quantias fabulosas pelo animal, mas o homem dizia: este cavalo não é um cavalo para mim, mas uma pessoa da minha família, um amigo. Como se pode vender um amigo? Numa manhã, descobriu que o cavalo não estava na cocheira. A aldeia inteira se reuniu e as pessoas disseram: seu velho estúpido, sabíamos que seria assim, que seria roubado. Teria sido muito melhor vendê-lo. Que desgraça! O velho, no entanto, disse: não cheguem a tanto. Simplesmente digam que o cavalo não está na cocheira. Este é um fato. O resto é julgamento. Se é uma desgraça ou uma bênção, não sei, pois este é apenas um fragmento. Quem pode saber o que vai a seguir? As pessoas riram do velho. Elas sempre souberam que ele era um pouco maluco mesmo. Mas, 15 dias depois, do nada, de repente, numa noite, o cavalo voltou. Ele não havia sido roubado, mas fugido para a floresta. E não apenas isso, ele trouxe uma dúzia de cavalos selvagens consigo. Novamente as pessoas se reuniram e disseram: velho, você estava certo. Não se tratava de uma desgraça, mas na verdade se provou ser uma bênção. Novamente o velho disse: vocês estão se adiantando. Apenas digam que o cavalo está de volta. Quem sabe se é uma bênção ou não? Este é apenas um fragmento. Ao se ler uma única palavra, como é que vocês podem julgar todo um livro? Desta vez, as pessoas não podiam dizer nada, mas pensaram, continuando achando que o velho era louco, foram-se embora. O velho tinha um único filho, o qual começou a treinar os cavalos selvagens. Apenas uma semana depois, ele caiu de um cavalo e fraturou as pernas. Novamente as pessoas se juntaram e julgaram. Elas disseram: você tinha razão, novamente, velho. Foi uma desgraça. Seu único filho perdeu as pernas. E na velhice, ele era seu único amparo. Agora você está mais pobre do que nunca. O velho respondeu da mesma forma: vocês estão obcecados por julgamentos. Não se adiantem tanto. Aconteceu que depois de algumas semanas, o país entrou em guerra e todos os jovens da aldeia foram obrigados a entrar para o exército. Somente o filho do velho foi deixado para trás. Novamente, a aldeia se reúne. Você tinha razão, velho. Aquilo não se revelou uma bênção. Seu filho pode, mesmo aleijado, estar com você. Nossos filhos se foram para sempre. E o velho responde: vocês continuam julgando. Ninguém sabe. Digam apenas que seus filhos foram forçados a entrar para o exército. Mas somente Deus, a totalidade, sabe se isso é uma bênção ou uma desgraça. Eu contei essa pequena história para vocês que eu acho bárbara, né? E dela a gente pode tirar um monte de ensinamentos, um monte de conversas e reflexões, né? Mas eu contei
essa história para começar o nosso assunto da tarde e para a nossa primeira reflexão, né? Será que essa atitude de julgamento era só naquele tempo lá atrás, lá na China, onde aconteceu a história? Hoje não, né? Hoje não tem isso, né? Não. Hoje a gente não faz isso, né? Nem pensar, né? Então, será que a gente continua julgando ou não? Né? Então, a primeira reflexão. Né? Eu vou estar puxando a reflexão de vocês todo o tempo, né? Vou estar fazendo essas perguntas bem discretas para vocês. Então, nós humanos somos seres críticos por natureza. Não tem jeito, né? E a crítica é boa. Até certo ponto ela é muito boa. Porque é ela que nos leva à análise. E afinal, é através da análise que a gente pode escolher com assertividade as atitudes que vamos tomar. Né? Então essa crítica, ela, de certo modo, ela está associada ao livre-arbítrio. E se Deus nos deu o livre-arbítrio e nos deu essa chance de escolher, a crítica, ela é boa, quando usada dessa forma, né? No entanto, nós costumamos usar a crítica como na história, né? Houve um barulho lá na porta, uma batida, a gente já corre para olhar, para ver se a gente já pode dar alguma opinião, né? Ah, mas tinha que ser aquele cara, ele passa aqui todo dia correndo, né? Então, assim, é a nossa, vamos dizer assim, a nossa natureza de julgar que está julgando o outro em vez de usar para se analisar, né? Então, é muito fácil e a gente quase sempre aponta o dedo para os nossos irmãos com muita facilidade. Né? Em João, capítulo 8, versículos 3 a 11, nós encontramos a história da mulher adúltera. Né? Os fariseus levaram aquela mulher pega em adultério para Jesus. Na verdade, porque eles queriam que Jesus se comprometesse, eles queriam pegar Jesus no pulo. Né? E queriam ter um motivo para acusá-lo. Jesus, de imediato, ele abaixa a cabeça e com o dedo ele fica escrevendo na areia. A Bíblia não conta pra gente o que Jesus escreve, né? A maior curiosidade, o que será que ele escreveu? Eu não sei, eu só sei que todo mundo, foi fugindo, né? Devagarzinho, um a um, foi indo embora. E por fim ficou a mulher adúltera e Jesus, né? Então, antes Jesus diz para eles, né? Enquanto ele está escrevendo, ele diz: atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. E aí eles começam a fugir, né? Vendo o que Jesus escreveu e escutando essa frase, eles todos vão embora. Ficando Jesus e a mulher, Jesus pergunta então para a mulher: onde estão vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Eu também não vos condenarei. Não vos condenarei. Ide e não pecai novamente, como sempre Jesus fazia, né? E aqui está o nosso grande exemplo, né? Nos dizem que Jesus é o nosso exemplo. Olha aí, não vos julgarei, né? Nós não temos o direito de julgar ninguém. Se quisermos julgar alguém, que façamos isso conosco mesmo, né? Então, por que será, então, que a gente tanto cuida de julgar o outro, de cuidar do outro? Por que será? Né? Quem arrisca um palpite? É mais fácil, né? É mais fácil e dói menos. Né? É bem mais fácil e dói bem menos. Porque a gente está julgando o outro, a gente está se esquecendo de julgar a nós mesmos. Né? Quando nós olhamos sinceramente para nós, quando nós nos analisamos, quando nós usamos aquela crítica positiva, né? Porque ela tem que ser positiva, nós vamos descobrir os nossos defeitos e as nossas qualidades, porque temos os dois, né? Tanto defeitos quanto qualidades. Todos nós, sem exceção, inclusive eu, e quase toda a minha palestra eu repito isso. Os meus ouvidos são o primeiro a escutar o que eu digo para vocês, né? Então, imagina só quanto que eu tenho que escutar. Não é pouco. Então, gente, sinceramente, olhando para nós, vamos descobrir, né, as nossas qualidades e os nossos defeitos. Quando descobrimos os nossos defeitos, descobrimos que temos que fazer mudanças. E mudar é dolorido, dá trabalho,
Mas não é impossível, não quer dizer que não dá e que é difícil, né? Exige apenas dedicação, coragem, disciplina. Talvez o mais difícil disso seja a disciplina, né? Que a gente tem vontade de mudar muitas vezes, mas nos falta um pouco de coragem e nos falta muita disciplina, né? Então, estamos vivendo numa fase planetária muito especial. Todos nós estamos sabendo, né, de tantas mudanças que estão acontecendo e que o nosso planeta vai passar para um planeta de regeneração. E aí, novamente, eu vou fazer aquelas perguntas chatas para vocês, né? O que vocês querem? Né? Qual é o projeto de vocês? Qual é a meta? Evoluir, permanecer nesse planeta que vai se transformar num planeta de regeneração? Para isso eu tenho que ter esse merecimento, né? O que eu quero? Ou eu quero, como os exilados de Capela, sair daqui do planeta Terra e ir para um planeta mais primitivo e recomeçar toda essa trajetória de novo, né? O que eu quero? Eu tenho me autoanalisado, me autocriticado, me autojulgado, sempre alto, né? Eu tenho visto o que eu preciso fazer, aonde que eu estou cometendo os mesmos erros, quais são as minhas mesmas, né, as mesmas ações, as repetições. Eu tenho feito isso, né? E aí nós necessitamos tomar uma atitude urgente e responsável, né? Que é alinhar pensamento, palavra e ação. Quando a gente alinha pensamento, palavra e ação, a gente está no caminho da evolução, né? Para conquistar então alguns direitos, né? Tal qual esse que eu falava com vocês, que é permanecer no planeta Terra, né? No momento da regeneração. Aí no nosso planeta, né? Que a gente espera que não demore muito, vai imperar, pelo menos o bem vai começar a superar o mal. Que hoje está ficando difícil, né? Nós sabemos, então, né? Que esse momento, ele não é muito fácil, porque é um momento de decisão. E nós, mais do que nunca, volto a dizer, a gente vai precisar usar esse livre-arbítrio, esse senso crítico para fazer escolhas acertadas na nossa vida, né? Muitas vezes a gente tem que decidir, em vez de ter razão, ser feliz. Muitas vezes a gente é obrigada a pedir desculpas, mesmo estando certa, e pronto, acabou. A gente pede desculpas, diz que errou, tá bom, perde a razão, mas continua feliz. Esse sim é o julgamento que a gente precisa estar fazendo a cada dia. Que atitudes e que ações eu estou tomando. Porque também a fala é fácil, agora a prática é que é complicada, né? Então, esse momento vai nos exigir muito trabalho, né? Muita disciplina, muita vontade firme, muita coragem. Agora, sabemos também que estamos amparados. Se esse planeta está passando por tal situação, todos os espíritos do bem estão envolvidos, né? Aqueles que protegem a Terra, que têm compromisso com o planeta Terra, eles estão envolvidos nesse processo. E nesse processo eles estão nos ajudando. Basta que a gente dê o primeiro passo, que a gente faça o primeiro movimento. É óbvio que nenhum espírito vai lá na nossa casa, né, pegar a gente pelo colarinho, pelos cabelos e arrastar. Você vai mudar. Eles não vão fazer isso, né, porque eles não interferem na nossa vida dessa forma. Agora, a partir do momento que a gente se coloca numa disponibilidade para a mudança, que começa, né, usar esse senso crítico a nosso favor e começa a desejar isso e até os primeiros passos, aí eles vão estar lá presentes ajudando, sim, com certeza, né? E uma coisa que eu já falei rapidinho, mas que quero frisar, né? Que difícil não é sinônimo de sofrido, tá? Nós temos também, até por questões sociais, né, que já nos colocaram na cabeça, a gente já nasce achando que tudo que é difícil sofre e dói.
Não, às vezes é difícil, né? Mas não é sofrido. Porque é difícil, a gente luta e consegue. E não precisa ser triste, né? E não precisa ser chorar pelos cantos, porque não vai resolver, não vai mudar a situação, né? Então, com alegria, com boa vontade, com boas atitudes, com essa análise, essa escolha das atitudes, a gente vai conseguir, então, vencer a dificuldade e sem sofrer, né? Bom, para alinhar palavra, ação e pensamento, né? Primeiro de tudo eu vou ter que usar a vontade. E segundo, vou ter que parar de julgar os outros, né? Esses são passos básicos iniciais. Dei esses primeiros passos e depois eu vou começar a fazer ajustes na minha vida. Eu vou dar aqui agora, a partir desse momento, nós vamos passar para dicas práticas. Vamos fazer que nem aqueles programas, né, de culinária, pequenas receitas. Por quê? Com pequenas receitas a gente vai conseguindo mudar a nossa vida. Porque nós temos outro hábito que é assim: eu tenho que mudar. Meu Deus, mas é muito difícil mudar, mas eu tenho que mudar. E eu quero mudar tudo de uma só vez. Eu não vou conseguir. Aí sim vem o sofrimento, porque eu não consigo e vou ficar triste, aborrecida, né? Não, vamos mudar aos poucos, pequenos passos, né? Eu tenho um amigo que diz que a gente precisa mudar que nem a gente ajusta a sintonia do rádio, né? A gente vai devagarzinho, bota um pauzinho lá no volume, ainda não tá bom, bota mais outro, né? Então ele sempre dá esse exemplo, eu acho um exemplo muito simples, mas muito fácil da gente repensar essa coisa dos ajustes que a gente quer para a nossa vida. Não tenta botar logo no último volume, não vai dar certo, vai aos poucos, né? Então, assim, algumas dicas bem simples que a gente pode estar fazendo, que a gente pode estar incorporando na nossa vida para fazer essa vida melhorar um pouquinho, né? Então, o primeiro passo, a primeira dica seria analisar os nossos atos. Então, quem é que faz isso diariamente? Né? É começar a colocar isso na tua vida diária. Então, reconhecer, a gente tem que olhar, reconhecer os erros, né? Vamos reconhecer as qualidades. Vamos perceber bem, então, quando a gente começa a fazer isso, quais são essas atitudes que a gente repete. Poxa vida, né? Eu não posso, que nem aconteceu lá na história. Qualquer coisa, eu vou lá na porta para dar um palpite na vida de alguém. Não posso mais, eu estou fazendo isso toda vez. Está correto? Né? Então, assim, aonde que eu estou repetindo? Você só vai descobrir aonde você está repetindo se você incluir na tua vida essa questão da autoanálise diária, né? A gente não tem horário, não tem roupa especial, não precisa gastar um tostão. Basta escolher um horário. É claro que o ideal é que a gente escolha isso à noite, porque a gente já passou o dia todo. Então a gente tem um panorama melhor do que foi o nosso dia, né? Mas a qualquer momento a gente pode parar e olhar na semana, nossa, o que aconteceu, né? Hoje é sábado, o que aconteceu durante a semana? O que eu tenho feito da minha semana? Eu reclamo que eu não tenho tempo. Puxa, mas essa semana eu vi programa tal, filme tal, a novela tal, não sei. Puxa vida, será que eu estou gastando muito tempo aí? Não está na hora de eu equilibrar o meu tempo? Né? Então, a partir dessa autoobservação, eu vou conseguir detectar uma série de questões, né? Orar. A segunda dica. Orar é nos conectarmos com seres de luz, né? Então, isso é fantástico, né? Orar faz um bem danado. A gente às vezes está realmente com muitos problemas e a gente, né, dobra os joelhos, humildemente a gente ora e a gente sai dali tão revigorado. Às vezes na hora que a gente já está orando, já vem uma resposta na nossa cabeça, como, né, tão rápido, tão eficiente, né? Outra coisa muito legal da oração é que não precisa nem roupa, nem hora, nem local, nada especial, né?
A gente não põe uma roupa, não põe especial, não põe um tênis caro para ir lá na academia malhar. É ruim? Não, não é ruim, é ótimo. Né? Faz bem para a saúde? Faz. Mas por que para orar, que não precisa nada disso, a gente diz que não tem tempo? Verdade ou mentira? Vocês nem me respondem, né? Tá certo? Tá certo. Né? Então, a gente faz isso. Por que quando a gente bota aquela roupa especial, aquele tênis bacana, e vai lá na esteira, tá lá correndo na esteira, e tá orando, por que não? Será que não dá efeito? Dá efeito. Nós não temos, volto a dizer, nem local, nem hora, nem roupa, nada especial, tá? Apenas que a gente possa orar. E a gente pode fazer 3 coisas na oração. Agradecer e ser grato é maravilhoso. Quando a gente agradece assim, ó, a gente ganha o dobro. É impressionante, né? Rogar, a gente pode sim, né? A gente pode rogar para que a gente consiga ter forças para vencer as dificuldades, né? Não peçam nunca, jamais, que vocês que seja cortado aquele sofrimento, não, porque o sofrimento vai cortar e vocês vão continuar tendo que, a conta vai continuar, né? O resgate vai ter que vir de outra forma. Então, o melhor é pedir que vocês tenham força para superar. E que espere rápido, que passe rápido, né? E vai passar, mais rápido do que vocês pensam, né? E a gente sabe também que sempre que a gente está sendo provado, testado nessas provas, né? Nessas atribulações da vida, a gente sempre é testado muito menos do que devia. Pode ter certeza que a gente aprontou muito mais, né? E outra coisa que a gente pode fazer é louvar a Deus. Reconhecer que é Ele quem conduz. E que a gente está no lugar certo, na hora certa. Porque nem um fio do nosso cabelo cai sem que Deus tenha permitido. Né? Então, que a gente possa compreender essas pequenas verdades. Outra dica, uma dica que eu gosto muito também, que é a meditação. Quem medita está descansando o seu pensamento num único foco. Né? Meditar não é ficar sem pensar nada. A nossa mente não comporta isso. Nossa mente é extremamente ativa, poderosa, maravilhosa, mas a gente pode descansá-la num único foco. Ao descansá-la num único foco, a gente vai parando, né, de estar pensando na vida do outro. E foca numa coisa boa. Cuidado com o foco, né? Não vou focar assim, aquele desgraçado daquele meu marido, eu vou esfolar ele. Não, né? Não é esse o foco, gente. O foco é positivo. Você pode, né, olhar uma imagem de Jesus, uma chama de uma vela, a repetição de um mantra. Ai, mas o que é isso? O que é um mantra? Um mantra é uma frase positiva, né? Por exemplo, eu sou um ser de luz, eu sou um ser divino, e você fecha os teus olhos, se aquieta 5 minutos, pensando só nesse foco, repetindo só esse foco. E você sai dali iluminado, porque você é a luz, somos filhos de Deus perfeito, né? O que seríamos se não coisas boas, né? Somos maravilhosos. Uma boa música resolve muito. Chico sempre dizia que ouvia música clássica em alto volume, que assim os espíritos maus não chegavam perto, né? É uma técnica. Escolha uma boa música, uma música instrumental, serena, né? E senta ali, escuta, que seja um tempo de uma música, sentado, sem fazer nada, sem pensar em nada, só deixando que aquelas notas harmonizem o teu corpo, né? Pronto. Existe uma infinidade de técnicas, né? Vocês podem escolher a técnica que melhor se adapte a vocês, a maneira de ser, mas façam alguma coisa. Meditem um pouquinho. É mais uma dica, é mais uma técnica que vocês podem estar colocando na vida de vocês para não estar pensando no que não deve e para estar se conectando com coisas boas, né? Dicas práticas. Outra dica: ler ou estudar. Ai, tem coisa melhor que ler, é gostoso, né? E enquanto a gente está lendo, a gente está
fixado naquela história. Tem tanta coisa boa. A doutrina espírita, ó, tem muito romance bom e também tem muita coisa para estudar. Ela é muito complexa, né? Ela tem aspectos filosóficos, tem aspectos científicos, a gente tem estudo para uma vida inteira e mais algumas, né? A gente passa essa vida e não deu conta de estudar tudo que a doutrina espírita tem de bom para nos ensinar, né? E muito importante a gente quando está lendo, quando está estudando, está agregando conhecimento, está agregando valor e está também tendo a base para a prática, né? Eu não posso praticar sem conhecer, né? Então, como é que eu vou praticar a doutrina espírita se eu não conheço nada dos seus aspectos, né? Fica difícil. Então é preciso que a gente estude um pouquinho. E não é só, né, doutrina espírita, a gente tem um monte de livros bons, um monte de coisas boas para a gente estar lendo, um monte de coisas interessantes. E vamos só tomar cuidado, novamente a gente fala, né, com o que você está pensando, com o que você está escolhendo. Use a sua crítica aí nesse momento. Escolha coisas positivas, coisas, né, que vão botar você para cima. Eu vou escolher um romance que está na moda, só porque está na moda, vai ali um monte de abobrinha, né? Então não, selecione, critique, né? Outra prática muito legal que faz com que a gente observe que outras pessoas sofrem, que não é só a gente que sofre, né? Que dá muito retorno para nós. Quando a gente faz, a gente sai assim maravilhada, é a prática da caridade, né? Que é uma das práticas recomendadas pela doutrina. Então, quando a gente tira um pouquinho do nosso tempo para dedicar esse nosso tempo para os nossos irmãos que estão em situações difíceis, nossa, a gente sai assim, né? Refeita. E aí a gente vê que o nosso problema não é problema. A gente vê que a gente reclama de barriga cheia, né? Como diz o ditado popular. Porque a gente tem, nossa, uma vida perfeita e não reconhece, né? Então que a gente possa prestar bastante atenção em quanto tempo a gente está gastando, né? Conosco e conosco. E quanto tempo a gente está gastando com o outro. Você tem se dedicado a ajudar alguém durante a semana? Como é que tem sido isso? Durante aquela primeira dica, né, da autoanálise, a gente vai estar podendo descobrir isso. Então essas dicas são dicas que a gente pode ir colocando na nossa vida pouco a pouco. A gente pode escolher uma, mais de uma, pode escolher uma para começar, depois a gente vai incorporando as outras. A questão do tempo, né? Eu não tenho tempo, mas 5 minutos que a gente faça de oração e de meditação, por exemplo, 5 minutos a gente põe aquela música, fica ali 5 minutinhos parado, se harmonizando com a música. Depois mais 5 minutinhos fazendo uma oração, agradecendo a Deus tudo aquilo que você tem, pedindo forças, né? 10 minutos. Não é muito, né, gente? Na hora de deitar, a gente pode fazer uma programação, né? Tipo, de manhã fazer isso, de noite, antes de deitar, 5 minutinhos para fazer essa autoanálise, né? E mais 5 minutinhos para se harmonizar cantando uma música também, por exemplo, né? Você vai fazendo o teu programa de acordo com o que você tem de tempo. Nós mulheres, né, trabalhamos fora, chegamos em casa, tem comida para fazer. O que eu posso fazer? Vou fazer a comida enquanto eu estou lá mexendo a minha panela, né, cuidando da alimentação da minha família. Eu estou lá fazendo um mantra, né? Eu posso estar mexendo a panela e posso estar... Eu sou luz, eu sou não sei divino. E eu garanto que a comida vai ficar mais gostosa. Nesse dia você vai receber elogio. O marido que nunca fez elogio vai dizer, mas como tá boa essa comida? O que você botou aqui hoje de diferente? Né? Então, só você ir incorporando isso na tua vida. Né? Então não tem horário, não tem custo, você não precisa gastar, né? E não tem
roupa especial, nada especial, momento especial, né? Qualquer momento você faz isso. Puxa, essa daí levou meia hora para dar essas dicas para gente. Sabe que Jesus disse tudo isso em 2 palavras? Tanto tempo, né? E Jesus gastou 2 palavras. Orai e vigiar. Só 2 palavras Jesus disse. E nos deu uma lição enorme, né? Uma lição, né, que eu gastei esse tempo todo para resumir para vocês de uma forma diferente. Ou para ampliar para vocês de uma forma diferente, que ele que resumiu. Né? Então, quando a gente realmente, né, orar e vigiar, primeiro, a gente vai deixar de se preocupar com o outro, né? Porque acabou. Então, primeiro de tudo isso. E a gente vai poupar muito tempo, né? Com certeza a gente vai alinhar os nossos pensamentos com as nossas palavras, com as nossas ações. E com certeza a gente vai, então, muito mais rapidamente conquistar o direito de permanecer nesse planeta em regeneração, né? E eu quero, como eu comecei contando uma história para vocês, eu quero terminar fazendo uma oração para vocês, né? Que é uma oração que, quando eu estava dando aula, eu usava muito com os meus alunos, né? Deus, Pai perfeito, aquele que tece o fio da vida, tecei sobre nós seu manto de proteção e luz. Que esse manto de luz e proteção, que Jesus é o nosso despertar para esse manto, né? Jesus nos mostrou que esse manto existe, que esse Pai está aí para trazer esse manto para nós. Então, que possamos, né, nos pegar a Jesus e nos pegar a esse manto e essa pequena oração, que a gente possa juntar todas as noites, dizer: Deus, Pai de amor, aquele que tece o fio da vida, tecei sobre nós seu manto de proteção e luz. E com esse manto nas costas, nós vamos longe, com certeza. Muita paz para vocês.